João capítulo 16, verso 33. Está escrito assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou ler de novo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração. Se você puder curvar sua fronte. Senhor, te agradecemos mais uma vez por estarmos na sua presença. Nosso coração se enche de alegria e de paz e gozo, porque sabemos que o teu Santo Espírito está entre nós. Que o Senhor fale conosco e que as tábuas de carne do nosso coração possam ser aplainadas pela sua doce palavra. Amém, meus irmãos? Amados, Jesus, Ele está fazendo a sua despedida. Jesus sente que está chegando o momento derradeiro. O momento em que Ele vai completar a sua missão. Ele já está sentindo que esse momento se aproxima. Por conta disso, Ele começa a dar as suas penúltimas palavras aos seus discípulos. Ele diz a eles que eles seriam expulsos das sinagogas, que muitos se escandalizariam por conta deles. E ele começa a dizer: olha, por um tempo vocês vão me ver, mas vai chegar um tempo que vocês não me verão mais. Os discípulos não entendem e começam a perguntar: mestre, como é isso? Como não te veremos? E ele continua explicando, dizendo: olha, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas quando eu for, e ele vir, e virá, ele vai convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Jesus está sentindo as dores de parto. Está chegando o momento. Nós sabemos o que realmente feriu a Cristo não foram as feridas, embora, logicamente, ele sentiu. Não foram os açoites, logicamente, ele sentiu e muito. Mas em determinado tempo e momento daquele sacrifício terrível, os irmãos sabem que o nosso corpo ele libera uma autodefesa. Nós entramos em estado de choque, não é? E quando nós estamos nesse estado de choque, a dor já não é mais intensa. E não tenha dúvida que isso aconteceu com Jesus também. Mas o que feriu ele realmente foi ele estar carregando o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros. Isso que o dilacerou, literalmente, que o fez sentir o peso de tudo aquilo que ele estava vivendo. E por isso ele está se despedindo. E ele termina esse capítulo 16 com essa palavra que, ao meu ver, tem um peso que até hoje ecoa nos nossos corações. Ele diz: filhos, tenho-vos dito isto para que tenhas paz. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero essa noite, irmãos, embasar a mensagem nisso que você deve estar lendo aqui em cima. Vivendo acima do desânimo. E tem uma frase de um evangelista norte-americano, conhecido por todos nós como Billy Graham,
eu acredito que parte da igreja, toda a igreja deve conhecer, faleceu aos 99 anos no mês passado. Um homem que marcou a sua época. E tem uma frase dele que dizia assim, que Deus não trabalha através de alguém desanimado. Ou seja, Deus não encontra espaço em alguém desanimado, desmotivado. Não que Deus não trabalhe e não queira trabalhar, entenda. Mas para que Deus possa fazer uma obra em uma pessoa, ou através dela, primeiro Ele a coloca de pé. E se Deus não encontra espaço, ou não consegue trabalhar em alguém desanimado, irmãos, eu quero que você comece a pensar comigo, o que significa a palavra desânimo ou desanimado? Alguém aqui já andou desanimado? Você já desanimou na sua vida alguma vez, irmão? Pode levantar sua mão, que não é pecado não, participa comigo aí. Alguém aqui, 99,9% do auditório aqui, já passou um dia na sua vida, ou já passou por um momento de desânimo, em que você levantou de manhã e passou o dia inteiro pensando o que é que eu vou fazer. E o desânimo é tão terrível que ele cega todas as possibilidades, não é? Que a gente tem para poder resolver determinado problema. É assim ou não é? O desânimo nos prostra. Ficamos prostrados, desanimados, desmotivados. E no dicionário Aurélio, nosso dicionário brasileiro, exatamente a palavra desânimo significa isso. Alguém em estado de desanimação, desalentado, desmotivado. Então, irmãos, quando eu olho para esses acontecimentos, alguém desanimado, eu aprendo 3 características importantes que nós temos que observar sobre o desânimo. A primeira delas é que o desânimo, ele é universal. O que é isso? Alguém, em algum tempo, em algum lugar do mundo, já se sentiu desanimado. Ou seja, ele é universal, ele não é algo exclusivo do brasileiro, do americano, do europeu. O desânimo é algo universal, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer tempo e em qualquer lugar do mundo. O desânimo, mais cedo ou mais tarde, bate na porta. A segunda coisa que eu quero destacar com os irmãos é que o desânimo, ele é recorrente. Como assim? Que, embora nós passemos por um momento de desânimo, desencorajamento, e aí vem aquele momento que a gente se reencontra, não é? As nossas faculdades mentais, o nosso ânimo volta, a gente volta à nossa vida normal. Embora isso aconteça, nós não estamos livres de desanimar de novo. Ou seja, embora a gente vença o desânimo hoje, amanhã ele pode bater na sua porta de novo. Você pode dormir eufórico, feliz, contente, e amanhã cedo, por causa de alguma situação, algum momento, você pode se sentir desanimado de novo. A terceira coisa é que o desânimo é altamente contagioso. Ai, meu Deus do céu. Você já sentou do lado de alguém desanimado? Melancólico? Que só reclama da vida? Você já sentou do lado de alguém e essa pessoa só fez reclamar? Se o seu dia estava ruim, ficou pior. Se o seu dia estava bom, ficou ruim. Você já se sentou perto de alguém assim, irmão? Então o desânimo, ele é contagioso, ele pega.
se você andar com gente melancólica, que só reclama da vida, que nada está bom, que nada presta, que o Brasil está em crise, que as coisas não acontecem, que meu marido não lava a louça, que meu filho não faz isso, você vai chegar em casa e vai começar a reclamar do mesmo jeito. Ou seja, é contagioso. Não tem coisa pior do que você andar com gente que só reclama. É contagioso o desânimo. Pensando nisso, irmãos, eu quero falar sobre isso. Como andar acima do desânimo. Você já se perguntou por que nós desanimamos? Por que eu desanimo? Por que em dado tempo da minha vida eu sinto que as minhas forças foram embora, eu não tenho motivação, e talvez às vezes nós não sabemos nem por quê. Eu vi um estudo, essa semana eu vi no UOL, na página do UOL, que a quantidade de pessoas que simplesmente saem de casa e vão viver nas ruas aumentou em 25%. A pessoa levanta de manhã, não tem perspectiva nenhuma de vida, coloca um parzinho de roupa debaixo do braço e desaparece. As pessoas não têm ânimo, não estão encontrando mais ânimo para tocar suas vidas, não conseguem ter perspectiva de vida. E por conta disso, resolvem fazer o quê? Abandonar tudo, deixar tudo, virar as costas para a vida e para o mundo e para a família e resolvem morar na rua. Esse mesmo estudo mostrou que a quantidade de pessoas que estão se drogando aumentou também na mesma proporção. Por quê? As pessoas estão procurando nas drogas um motivo ou uma motivação para poder viver. E tudo isso, irmãos, nos leva a pensar em uma coisa. Por que nós nos frustramos? Por que nós desanimamos? Eu enumerei algumas coisas aqui, talvez você se encaixe em uma delas. Por que eu posso desanimar? Primeiro, por causa de um relacionamento mal resolvido. Seja ele amoroso, seja ele de amizade. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, uma amizade de 20, 30 anos, de repente acaba por causa de uma bobagem. Isso nos desanima, nos frustra. Outra coisa que traz desânimo para nós, quem é pai aqui, como eu sou de 3, a gente aposta as fichas no filho. Meu filho vai ser um doutor, vai ser uma pessoa respeitada, vai ser uma bênção. Aí você cria o filho pensando que o seu filho vai ser aquilo que você quer. Só que filho, irmão, é como eu e você. Vai chegar uma hora, vai ter vida própria. Ele vai chegar e vai dizer, não, eu não quero ser doutor, eu quero seguir a minha vida. Tem uma amiga minha, uma família de amigos, que trabalhou a vida toda, guardou dinheiro, disse, meu filho vai estudar na melhor faculdade, meu filho vai ser doutor, porque o meu pai foi, meus irmãos são, a irmã dele é, e ele vai ser também. No Natal de 2015, o filho chegou e disse, mãe, eu quero dizer uma coisa para você. A mãe logo pensou, olha, ele vai dizer que quer fazer faculdade de medicina. Ela disse, pode dizer, filho. Ela disse assim, ele disse para ela, mãe, eu resolvi ser mochileiro. E a última notícia que eu tive do camarada, ele estava na Irlanda. Resolveu colocar uma mochila nas costas. Eu encontro a mãe, já fazem 2 anos isso. A mãe tem uma olheira do tamanho do rosto dela. O pai se afundou na cachaça, frustrado, desanimado com a vida. Por quê? Porque o filho não se tornou aquilo que ele queria. Então, um dos motivos que nos traz desânimo é porque a gente se decepciona com o filho. Outra coisa que nos traz desânimo, quem gosta de orar bastante aqui, levante a sua mão, seja sincero. A irmã Ana pode levantar as duas, né? E quem não gosta de orar também, ou ora pouco, ou não tem tempo, ou não tem hábito, né? Vou ser suave com os irmãos. Às vezes nós temos o hábito de orar pouco. Eu não vou dizer que você não ora nada não, viu? Você. Mas a gente ora, e parece que Deus não ouve, ou não responde.
É assim ou não é? Só que, às vezes Deus responde, só que a resposta não é aquela que a gente queria. E como é que a gente fica? Frustrado. Senta no banco da igreja, senta na escrivaninha do trabalho, vai para casa, se senta no sofá, come, bebe, dorme, levanta, desanimado. Porque orou, as coisas não aconteceram do jeito que você queria. Então, algumas motivações nos levam a estar desanimados, a nos encontrar em um estado de desânimo. E nós encontramos na Bíblia, meus irmãos, alguns homens que também desanimaram, para você entender que o desânimo não é algo, aliás, é algo comum. É natural você desanimar, é natural eu desanimar, é natural você estar em estado de desânimo, em estado melancólico, né? Porque o desânimo, ele é quase uma patologia. Eu vou citar um homem, por exemplo, que está na galeria da fé. Elias. Elias é um fenômeno na Bíblia. É um homem que marcou não só o seu tempo, mas marcou uma geração inteira. Todo mundo conhece a história de Elias. Todo mundo conhece a história da batalha do Monte Carmelo. Elias desafia os profetas de Baal. E desafia o povo de Israel também. Ó, vamos lá ver. Porque está na hora de vocês parar de cochichar entre dois pensamentos. Então nós vamos fazer o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então adora Ele. Os irmãos sabem o que aconteceu. Pelo meio-dia, os profetas de Baal estão lá se autoflagelando. E a Bíblia diz que Elias está lá bem sossegado e ainda dizendo: olha, grita mais alto, vai ver, ele saiu de férias. Aí chegou o momento dele. A Bíblia diz que ele faz o quê? Conserta o altar. Ele faz um rego em volta do altar e enche de água. E ele faz uma oração que durou aproximadamente 30 segundos. Em 30 segundos, Deus responde essa oração e consome o holocausto e a água que está em redor. E aí o que acontece? Ele julga os profetas e os mata. Não foi assim? Agora, se coloca no lugar de Elias. O povo de Israel viu um grande milagre acontecer, amém ou não? Viu ou não viu? Se eu estivesse lá, e eu posso me transportar para lá, e você também se quiser, eu ia pensar assim: agora Israel todo vai se converter. Vai haver um grande avivamento em Israel, porque eles viram um grande milagre acontecer. Agora eu vou ser conhecido como um grande profeta. Mas a Bíblia diz que Jezabel dá uma ordem dizendo: amanhã, até esse horário, a cabeça de Elias vai estar numa bandeja, na minha mão. O que ele faz, irmãos? Foge. Sai correndo. Larga o seu moço pelo caminho. Espera aí, um homem que acabou de ter uma experiência extraordinária com Deus, agora vai deserto adentro, pedindo a morte, desanimado. Até que Deus se manifesta a ele e diz: se coloca de pé, rapaz. Você está chorando que só sobrou você, que é só você, não existe mais ninguém, mas eu reservei para mim 7.000 homens que não se curvaram ainda. Mas Elias desanimou. Eu podia citar mais outros homens, irmãos, ficaríamos aqui um bom tempo, poderíamos falar sobre Gideão. Deus chega para Gideão, fala com ele, o anjo fala com ele assim: Gideão, homem de Deus, Deus é contigo. Irmão, se um anjo falasse com você que Deus é contigo, o que você fazia? O que você faria se você chegasse em casa agora, fosse tomar o seu banho, né, se preparasse para dormir, chegava no teu quarto, tem um anjo esperando lá e fala para você: olha, irmão Vanderlei, Deus é contigo.
O que você faria, irmão? O que qualquer irmão aqui faria se Deus se manifestasse da forma que fosse e falasse com você? O que é que você faria? Sabe o que ele fez? Reclamou. O homem estava tão desanimado que nem Deus falando com ele, pessoalmente, ele foi capaz de reconhecer isso e se levantar. O anjo falou, Deus é contigo. Ele virou para o anjo, lá no capítulo 6 de Juízes, a partir do verso 12, ele disse assim, Deus é comigo? Se Deus é comigo, aonde estão as minhas bênçãos? Cadê o Deus que os meus pais disseram que era um Deus que caminhava com o seu povo, um Deus compassivo, benevolente? Eu não estou vendo nada disso. Então, irmãos, escute, desânimo não é algo incomum. Elias é um dos poucos profetas citados mais de 2 vezes no Novo Testamento. Mas Tiago diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões. Mas você sabe o que me alegra aqui essa noite, meus irmãos? Que a Bíblia diz que um justo, ele pode sucumbir 5, 6, 7 vezes, mas ainda assim não ficará prostrado. Deus quer que nós, que a sua igreja, que o seu povo viva acima do desânimo. Você quer ver um homem que é até difícil falar dele, Jeremias, um dos maiores profetas da história bíblica. Se você ler lá no capítulo 20, a partir do verso 7, esse homem está tomado de um pavor tão grande, de um desânimo tão grande, que ele chega a dizer assim, olha, eu fui seduzido. Em outras traduções está dizendo assim, olha, eu fui enganado por Deus. Porque na cabeça dele, quando Deus chamou a ele, disse para ele que ele seria profeta, que ele iria profetizar, Deus não disse para ele das dificuldades, Deus não falou que ele ia passar por tanta dificuldade. E por conta disso, ele se encontra em um estado tão melancólico, a ponto de ele dizer assim, olha, eu estou tão triste, talvez não com Deus, mas com a situação, que será que Deus me enganou? E mais para frente ele se torna um dos grandes homens de Deus, a ponto de dizer que Deus tem os seus caminhos no meio da tormenta. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Eu até gosto, não tenho nada contra, irmãos, quando você vê um pregador mais firme nessa palavra, dizendo assim, olha, um cristão não desanima, um cristão está sempre de pé. Não é normal nós ouvimos isso? Um cristão não pode estar prostrado, nós ouvimos isso. É até bom. Só que olhando para esses homens, eu preciso dizer para você, porque eu disse isso para mim hoje. Um cristão chora, o cristão passa por dificuldade, vou usar até uma palavra bem popular, passa por perrengue. Cristão tem crise de choro, cristão entra às vezes em desespero, entra. Sendo cristão, independente, nós entramos em às vezes um estado de desespero, ficamos preocupados, sim. Dormimos preocupados e às vezes acordamos preocupados. Nós somos sujeitos às mesmas paixões. Então não se culpe quando você andar desanimado. Às vezes nós desanimamos com a igreja. É assim ou não é? Desanimamos não com a igreja, mas em ir à igreja. Desanimamos com as pessoas. Ficamos frustrados e aí nós vamos entrando naquele estado de, olha, hoje eu vou, amanhã talvez, sábado, quem sabe.
Ir à igreja, estar na presença de Deus não é mais algo prazeroso, se torna um peso terrível. Mas isso, irmão, não é algo incomum, porque os homens de Deus, grandes homens de Deus, sofreram e viveram as mesmas paixões que vivemos no dia de hoje. Já que eu disse por que nós desanimamos, a pergunta agora se inverte. Eu vou perguntar para os irmãos, ou para mim e para você, não é? Como eu posso não me desanimar? E se prepara que vai vir uma paulada, não sei quem nem como. Como eu posso suplantar o desânimo? Como é que eu posso vencer o desânimo? E tem um pensador, eu escrevi o nome dele em algum lugar aqui, eu esqueci o nome dele, mas vale a palavra. E esse pensador disse a seguinte coisa: que mentes pequenas, escuta isso, que é importante. Mentes pequenas discutem pessoas. Mentes medianas discutem eventos e suas causas. E mentes grandes discutem ideias. Agora eu vou falar onde eu quero chegar. O tópico é extenso, mas eu enumerei só alguns. O primeiro passo que eu devo dar, e você deve dar também, é forte. Para escapar do desânimo, é fugir de pessoas medíocres. É forte ou não é, pai? Escapar, fugir, não dar ouvidos a pessoas medíocres. Você sabe o que significa a palavra medíocre? Se tratando de pessoas, alguém de baixa estatura, mas não é na física, é no caráter. Alguém que não tem afeição natural, ou seja, alguém que só está feliz quando alguém está triste. Então, uma das coisas que nós temos que fazer para fugir do desânimo é escapar, é fugir de pessoas medíocres. Lá em Marcos, capítulo de número 5, verso 35 e 36, lá tem uma história muito conhecida por toda a comunidade cristã. Jesus, ele é parado por um pai desesperado. Jesus está passando por uma cidade, e ele é parado por um pai que está desesperado. E o pai chega assim e diz: mestre, minha filha está terrível, doente. Eu rogo ao Senhor para que vá e imponha as mãos sobre ela. A Bíblia diz que Jesus vai pelo caminho, e no meio do caminho ele encontra uma mulher com fluxo de sangue. Ele se demorou um pouco ali, não é? Ele deu atenção à mulher, a mulher rompeu a barreira da multidão, tocou em Jesus e foi curada. Jesus se volta e pergunta quem me tocou, e a moça dizia: ó, foi eu que te toquei. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E Jesus continua o caminho, ele vai para a casa de um homem chamado Jairo. Só que quando ele está chegando lá na casa, sai alguém do meio da multidão e diz assim: olha, Jairo, não perturba mais o mestre. Alguém pergunta: por quê? Porque a sua filha já está morta. Jesus não dá nem assunto. Ele olha para Jairo e diz assim: Jairo, crê somente. Tão somente creia.
Você já pensou se Jairo ou se Jesus fosse dar ouvidos àquele que disse: mestre, não precisa ir lá mais, Jairo, esquece, para de orar, esquece isso aí, a menina está morta. Você já pensou se eles fossem dar ouvidos para essa pessoa ou para um tipo de pessoa como essa? Você sabe o que acontece, irmãos? Pessoas pequenas, a psicologia chama de pessoas tóxicas. Quem tem menos de 40 anos aqui? Ah, meu Deus, é uma pergunta meio chata, né? Pelo amor de Deus. Não sei nem por que eu pergunto essas coisas. Tem uns irmãos que olham e nem respondem, eu te perdoo. Eu não sei se você já viu um desenho de uma hiena que reclamava de tudo. Alguém aqui se lembra? A hiena vivia, vida, azar. Eu falei que não ia dar certo. Tem pessoas que é assim. Se apequenam e não ficam felizes se você não se apequena junto. Infelizmente, irmão, ou felizmente, tem pessoas que são assim, são fatalistas, que só veem o lado ruim das coisas, que só enxergam o lado escuro das coisas. E quando a gente se relaciona com gente assim, tenha certeza, você vai ficar igual. E tem um estudo norte-americano que eu vi há um tempo atrás, que diz, escuta isso que isso é importante, diz que você é a média dos seus 5 melhores amigos. Entendeu? Vou explicar de novo. Você é a média dos seus 5 melhores amigos. Como assim? Você quer conhecer como você é para os outros? É só você olhar para os seus 5 melhores amigos, que você vai ser a média deles. Você vai conhecer o que você é, como você é para os outros. Jesus disse para a igreja, essa palavra ecoa até hoje para nós: crê somente. Alguém vai dizer para você, o seu marido não vai se converter. Não é para você responder, não é para você dizer nada. Crê somente. Alguém vai dizer para você, o seu filho não vai vir à igreja. Não diga nada, crê somente. Alguém vai dizer para você, essa enfermidade é para a morte. Não diga nada, crê somente. Alguém vai dizer para você, o seu problema é impossível de ser resolvido. Logicamente, a ótica humana é assim. Ela vive por peso e medida. Se ela não enxerga nada, ela diz que não serve. Alguém vai dizer para você, olha, isso aí não vai dar certo. Jesus disse para Jairo, crê somente. E às vezes, não, a melhor coisa que nós temos que fazer, sabe o que é? Ficar quietinho. Não tem coisa melhor para Deus trabalhar em nós do que ficar quietinho. Até porque Deus só fala uma vez, é a gente que fala demais. Como assim, irmão? Você conhece a história de Jesus e os seus discípulos atravessando o mar da Galileia? Jesus chegou para eles assim e disse assim, passemos para o outro lado. Quem é bom de português aqui? Metade de todo mundo é bom de português. Eu não sou, você me corrija se eu estiver errado, hein? Passemos é verbo de transição. Ou seja, você vai sair daqui e vai chegar lá. Jesus disse, passemos para o outro lado. Quem disse? Quem que disse, irmãos? Diga Jesus. Aí Jesus disse, passemos, ou seja, vocês vão chegar lá. Aí, até então não tinha chuva, não tinha tempestade, não tinha vento, ou tinha? Não tinha nada. Mas Jesus sabia que ia ter ou não sabia? Sabia. Aí, lá no meio do caminho, a Bíblia diz que o mar encapelou. A pressão atmosférica formada pelo movimento de rotação e translação soltou o ar preso na atmosfera e transformou-se em um vento terrível, a ponto de o barco estar quase indo a pique, está quase afundando.
O que Jesus está fazendo? Dormindo. Por que ele estava dormindo, irmão? Estava cansado? Também, lógico. Mas ele disse que iam passar. Ele foi dormir. Eu imagino a comissão. Fizeram uma comissão lá para dizer quem é que vai acordar o mestre. Porque o barco vira, não vira, vai virar, não vai virar, nós vamos perecer, o mestre está dormindo. Nós somos assim, a gente fica apavorado. Jesus disse que vai fazer uma grande obra, está fazendo na nossa vida, só que nós somos impacientes. O pavor bate rapidamente, a gente fica desesperado. A ponto de ir lá perguntar para o mestre, é isso mesmo que o senhor disse? Alguém vai lá e acorda, mestre, nós vamos morrer. O barco vai afundar. E Jesus levanta e faz assim, ó, shh, mar, shh, vento, e ensina para mim e para você que essa noite, Deus fala uma vez, e a gente tem que entender qual é a sua mensagem. Pelo menos nesse caso. Eu estou encerrando. Tem um homem na Bíblia chamado Neemias. Neemias foi um estadista. Os historiadores dizem que Neemias foi um dos maiores revolucionários. Foi um homem que fez acontecer pela fé. Em Deus e com Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 4 de Neemias, no verso 1 e 2, que Neemias está construindo o quê, irmãos? Diga um muro. Construindo um muro. Ele está lá, todo animado, construindo um muro. Aí chegam uns camaradas perto dele, Sambalat e Tobias, e dizem assim, o que é que vocês estão fazendo aí? Aí alguém diz, estamos reconstruindo os muros de Jerusalém. Aí eles começam a dizer assim, olha, por acaso vocês vão construir isso aí em um dia? E se por acaso construir em um dia, o vento do rabo de uma raposa não vai derrubar? Tem coisa pior do que alguém melancólico, reclamão, e que não confia e nem acredita na palavra de Deus. Você quer vencer o desânimo? Faz isso. Eu estou me encaminhando para o final e vou encerrar assim. Nós estamos com escassez de exemplos, ou não? Na minha época eu tinha meus heróis, não é? Na nossa infância nós temos nossos heróis. Eu sempre fui o Superman lá da minha galera lá. Como eu era grandão, usava uma capa, pulava do muro. Aí um dia eu, o Josué e o William, os dois meus melhores amigos, nós subimos em um pé de goiaba, uma goiabeira. Subimos, quando chegamos lá em cima era hora de descer. Aí um era o Batman, o outro era o Homem-Aranha, e eu era o Superman. Aí o Batman e o Homem-Aranha desceu, fazendo uns gestos lá e desceu. Na minha hora de descer, o Josué gritou, não, super-homem não precisa descer com a mão, o super-homem voa. Aí eu me joguei lá de cima, levantei os dois braços e me joguei. Aí a minha canela ficou... Eu tenho aqui, você pode mostrar? Pode. Eu tenho aqui uma cicatriz na canela. Aqui, ó. A minha perna ficou presa numa forquilha daquela. De cabeça para baixo, o sangue descendo no olho, eu não chegava nada, me tira daqui. E os dois camaradas que estavam brincando comigo achou que a brincadeira continuava e dizer, vamos ajudar o Superman, porque a criptonita pegou ele. Só que eu tinha exemplo, o super-homem eu era o super-homem, ninguém me batia na escola, eu apanhava, mas apanhava igual o super-homem. Mas hoje nós estamos com escassez de exemplos. Graças a Deus nós temos o pastor Darcy, temos os irmãos da igreja aqui, os anciões da igreja que são um exemplo para nós. Mas assim, algo que vem lá da raiz está escasso. Só que tem um homem na Bíblia, é dele que eu quero terminar falando, chamado Paulo.
que deveria e deve ser um exemplo para mim, para você, para toda a igreja, em toda a terra. Um homem que tinha tudo para desanimar, para esmorecer, para abandonar, para largar, para dizer, olha, não quero saber, não quero mais, estou revoltado com a igreja, estou revoltado com os irmãos, estou revoltado com todo mundo. Ele tinha tudo para dizer isso, ou não tinha? Se você ler o capítulo 2, aliás, o capítulo 4 de 2 Timóteo, a partir do verso 6, lá ele está dizendo assim, olha, eu estou sendo oferecido por sacrifício de libação, o tempo da minha partida está próximo. Você sabe onde ele está? Ele está no corredor da morte. Ele sabia que dali ele não saía, ia morrer. Mas ele diz assim, olha, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará aquele dia, não só a mim, somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então Paulo está lá com todos os motivos para ser alguém melancólico, desanimar. Por quê? Porque mais para frente ele vai dizer assim, ó, todo mundo me abandonou. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Você sabe o que é você plantar a igreja, você ser açoitado, apedrejado, perseguido, caluniado, você ter que abandonar casa, família, abandonar tudo que você era, você se anular, você passar a ser alguém mal visto na sociedade, você passar por um naufrágio, sobreviver, ser mordido por uma víbora, passou por tudo isso. Ainda assim, preparou obreiro, levantou pastores, deixou igrejas formadas. Esse homem chega no seu julgamento, senta diante de um juiz comprado, está tudo armado para condenar ele, e ele olha para trás procurando seus amigos. Sabe quem que ele encontra? Ninguém. Tanto é que ele fala para Timóteo, vem ter comigo depressa. A história diz que quando Timóteo chegou, ele já havia morrido. Sozinho. Eu quero ler um texto com você aqui. Abra a sua Bíblia, por gentileza, para a gente encerrar. Antes que o irmão venha aqui, puxe meu paletó, dizendo, rapaz, termina isso. 2 Coríntios, capítulo de número 1. Vou ler com você. 2 Coríntios, capítulo de número 1, o verso é o verso 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por todos nós. Eu vou ler de novo para você entender. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus prometeu por ele mesmo que todas as bênçãos dele, por ele, chegariam até nós, sim, para a glória de Deus. Vou pedir para você se colocar de pé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo está dizendo assim, olha, uma porta grande e eficaz se me abriu, e muitos são os meus adversários. Ele está dizendo assim, olha, os adversários são muitos, ou não são, mas a porta se abriu, grande e eficaz. Os obstáculos são muitos, irmãos, mas a porta grande e eficaz nos abriu por Cristo Jesus, o nosso Senhor.
eu quero fazer uma oração e quero pedir para você vir aqui à frente. Que nós vamos ouvir um hino. Tem um hino preparado, irmão? Não? Tudo bem, não tem problema. Vou pedir para você vir aqui à frente, você que acredita que em Deus é possível em Deus viver acima do desânimo. Talvez a gente ande tão desanimado com tudo e com todos, com as coisas, com a vida, com situações. E talvez essa palavra venha nos trazer um refrigério, porque se os grandes homens foram afligidos pelo desânimo, quanto mais eu que sou alguém, entre aspas, comum. Mas aqueles homens não tinham o que nós temos hoje. Porque a Bíblia diz que o véu se rasgou. E nosso acesso agora é livre e direto com Jesus. Não tem mais intermediário. Eu não preciso me preocupar se Deus vai me ouvir através de alguém ou de alguma coisa. Deus vai te ouvir através de você mesmo. Você pode agora falar com Jesus. E você pode agora dizer: Senhor, eu estou desanimado, mas eu quero me levantar no Senhor, pelo Senhor e através do Senhor. Você pode dizer: Jesus, eu sei que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas me livra. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos, Senhor. Te amamos com tudo que temos e com tudo que somos. Como igreja, viemos aqui te adorar e ouvir a sua voz. Quantos irmãos e irmãs, Senhor, entraram pelas portas da sua igreja, e quantos estão nos ouvindo pela internet, que talvez estejam passando por um momento de desânimo terrível. Mas Jesus, nós confiamos na sua palavra, confiamos no seu poder. Muda essa situação, transforma, Senhor, as nossas vidas. Nos dá um fôlego novo, renova a nossa fé, a nossa esperança. Porque em Ti, Jesus, está a nossa confiança. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham uma grande noite, final de grande noite, em nome de Jesus. Pega um recado, não? Acabou. Pastor, despeça, por gentileza, dos nossos queridos. Reforçando, lembrando, para quem não sabe, no próximo sábado nós teremos uma programação especial com a participação do Quarteto Arautos do Rei aqui. O nosso culto começa às 9 horas e depois nós teremos a pregação pelo pastor Ivan Saraiva. Será a primeira apresentação, aliás, a segunda. Eles cantam na sexta-feira lá na Novo Tempo, mas a segunda apresentação oficial assim da nova formação do Quarteto Arautos do Rei. Todos são convidados. Obrigado.